Estou de volta com mais um bloco do Premier aqui no ateliê de Carlos Careca. Carlos, o seu ateliê, ele não me parece muito grande. Porque você pensa em Carlos Careca, que a gente tem essa ideia de que é o maior artista plástico de Mossoró. E o ateliê, para quem não lhe vê muito, eu tenho certeza que tem essa impressão. E o ateliê ele não é tão grande. É uma opção sua que ele não seja grande, porque ele é aconchegante como está assim? Ou é porque é o lugar que dá para você trabalhar hoje? É um lugar que dá para trabalhar, né? Na minha casa praticamente, né? E para trabalhos artísticos não existe tamanho, né? É o tamanho que eu consegui, que eu tenho, que é meu. Então é aconchegante para mim tudo. Esse tamanho para mim está ótimo. Para as telas não precisava ser maior nesse caso. Maior, exatamente. Aqui eu vejo que tem alguns quadros que eu tenho a impressão que eles estão aqui há muito tempo. São quadros que ficaram aqui no ateliê por quê? Não, eles estavam, era na casa da minha mãe, né? Aí minha mãe faleceu, aí eu trouxe os quadros para cá para restaurar e colocar uma nova moldura, né? Então, no caso, por exemplo, a Mona Lisa aqui, clássico, Sim, ele estava na casa da sua mãe? Estava na casa da minha mãe. É um dos primeiros quadros que você pintou, assim, é muito antigo. Não, ele não é um dos primeiros, ele é um dos últimos que eu fiz. Que você assinou como Carlos, que foi o que a gente falou no bloco anterior, exatamente. E a inspiração dessa Mona Lisa, assim, ela... Não, a inspiração foi o seguinte. Ela tem um biquinho, assim, né? Mostra o meu estilo, né? Isso assim, eu admiro o Leonardo da Vinci, mas o que eu tinha aí, eu acho que eu tinha aí uns 18 ou 20 anos, e não tinha conhecimento nenhum, né, de estilo, de técnica, apenas admirava o trabalho, né? A tinta que eu usei aí não é tinta apropriada para tela, é tinta para tecido, né? E concluí esse trabalho dessa forma, sem nenhuma informação, sem nenhum ensinamento, só com instinto, vamos dizer assim. Eu acho que nesse caso é um clássico não só por ser a própria Mona Lisa, como por ser um dos seus primeiros trabalhos, Um dos primeiros trabalhos, A Marilyn também é dessa fase? Dessa fase, foi também uma encomenda na época, né? Foi para uma locadora, né? E hoje, eu não sei nem explicar como ele voltou para cá, mas era de uma locadora, a locadora... Tem um relevo ali. Tem um né? relevo, a roupa é com relevo, né? Esse aí já é um acadêmico, você percebe que a pincelada já é diferente da Mona Lisa, né? Porque a tinta era apropriada para a tela. Você já pensou em refazer a Mona Lisa, dar uma nova versão, a versão Carlos Careca? Uma vez eu fiz uma Mona Lisa quase, não sei se é pretensão, mas quase igual a Leonardo da Vinci. Foi para Patrício, quando Patrício morou aqui em Mossoró, e teve a pizzaria Mona Lisa, né? E ele me encomendou uma Mona Lisa grande, se eu não me lembro, era 2,20 m. Né? E foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. E aí, aproveitando para onde você mandou essa Mona Lisa, onde é que estão suas obras hoje? Para onde é que você tem pintado? Homem, durante todos esses anos todos, eu tenho na Europa, eu tenho nos Estados Unidos. Eu tive uma fase que eu passei 1 ano pintando para uma pessoa, para a Califórnia. Ele me mandava as ideias por telefone, eu ficava no telefone com ele mais de 3 horas, mais ou menos, ele dizendo o que quer e eu rabiscando, e através disso eu fazia o quadro e mandava para ele. Então eu já tenho na Europa, tenho bastante quadro espalhado aí. E aí, fazendo jus ao título de artista plástico, para que não fique sempre frisado na tela, você cria esculturas também. Aqui o ateliê, ele está junto da sua casa. A sua família quase toda mora aqui, nesse espaço. É verdade. Então, quando você estava me dizendo, quando você vai criar uma escultura, você sai do ateliê e cria lá fora. Até porque quando eu crio uma escultura que é, por exemplo, que é chapa de inox, chapa de aço inox, eu preciso de um soldador. Porque não é que eu não saiba soldar, eu acho que para cada coisa existe uma pessoa, né? Então eu quero a escultura dessa forma, eu levo ao soldador, eu quero que você solde dessa forma. Então a gente faz na oficina dele.
você está também hoje nas camisetas, enfim, imagino que você possa pintar uma caneca, customizar uma caneca, careca está em tudo. Hoje eu estou na linha de camisetas, né? Essa mesmo foi eu que fiz, né? E recebo muita encomenda. Fiz umas camisas para o Rio de Janeiro, para um grupo de pessoas brincar no Rio de Janeiro. Graças a Deus, quando eu crio uma forma de trabalho, uma forma de mostrar o que eu sei, é bem aceito. As pessoas me ajudam e me apoiam nisso. Caraca, se for possível mensurar o valor da obra, né? Porque eu sei que tem coisas que, por questões comerciais e por ser o seu trabalho, tem que ter um preço, né? Embora eu acho que tem coisas que vão além do quanto se cobra, quanto se paga. Mas o que é o trabalho de Carlos Careca hoje? O que vai de quanto a quanto? E depende de quê? É assim, meu trabalho depende da forma que vai ser feito, né? Do tamanho, da técnica, para onde o trabalho vai ser. Eu não tem limite de preço, né? Por exemplo, você me encomenda uma escultura, essa escultura é tanto. Você lembra, por exemplo, qual foi a tela mais cara que você já pintou? Em valores? Em valores? Lembro. Quanto? 8.000. Pelo tamanho? Pelo trabalho. Mais do que pelo tamanho, nesse Mais caso? que pelo tamanho. E a que você mais gostou de pintar, independente de quanto ela custou? Apesar de que foi uma reprodução, mas foi Mona Lisa, que foi para Patrícia. Sim, que foi encomenda. Foi uma encomenda. Mas você tem como escolher um trabalho, aquela tela foi a mais fantástica que eu já pintei, independente dela ser grande, pequena, ou são tantas que não dá para fazer essa escolha? Eu sempre, quando eu faço, eu gosto. Porque tem aquela coisa, eu faço porque eu gosto e eu faço com amor. Qualquer coisa que eu faça, eu faço com o êxito de ter um bom resultado. Então, todos que saem aqui, eu acho bacana. Caraca, muito em breve você vai ser arquiteto formado, né, por academia. Certo, verdade. Eu imagino que o curso, pela natureza do curso, tenha contribuído muito para o seu trabalho, como escultor, como pintor. Muito. Até porque na arquitetura eu aprendi a parte técnica, né? Eu aprendi a dimensionar. Não é que eu tinha noção de proporção, mas a arquitetura me deu isso em medidas. Eu passei a usar o computador, né? E ter a noção da parte técnica dos meus trabalhos. Então a arquitetura me ajudou muito nisso. Ser artista para você é o quê? Ser artista para mim é tudo, é a minha vida. Se voltar de novo a esse mundo, eu quero voltar artista plástico. Porque você, além de artista, de aluno de arquitetura, também é professor. Você dá aulas aqui no ateliê. Dou aula aqui no ateliê. Faz mais ou menos uns 14 anos que eu dou aula aqui no ateliê. E ajuda muita gente, faço trabalho também voluntário. Falando em trabalho voluntário, por exemplo, aqui atrás a gente tem em primeiríssima mão, eu posso chamar de quê? O rascunho. De rascunho. A primeira ideia. De um quadro, uma tela que vai para o Hospital do Câncer. É um trabalho filantrópico esse, um trabalho filantrópico, Podemos adiantar o que é a ideia? Pode sim, são pessoas dando a mão, formando um círculo, não sei se você dá para perceber, né? E isso mostra a união das pessoas, né, para que pudesse construir o hospital. Da causa. Que é um hospital que precisou de muita gente. De mãos dadas. E você já definiu com o que você vai pintar, as cores que você vai usar, isso é um trabalho definido? Vai ser em tons de terra, né, porque é um tom que é bacana para qualquer ambiente. E essa ideia não foi minha, essa ideia foi de seu Neuso. Ele já trouxe a ideia que queria esse quadro
Que queria pessoas de mão dadas. De mão dadas. Mas aí a criação do desenho é A criação sua. do desenho é minha. A ideia Ele já foi do viu, Dr. não? Nilson. Só Não, vai- ainda não. Vai Se ver ele- agora o rabisco no programa é. ou então a tela pronta. A tela pronta, mas eu acho que ele vai ver o rabisco que ele assiste vocês. Careca, o que é que falta na sua vida? Falta alguma coisa? O que falta? Eu tenho filhos bacanas, eu tenho uma esposa que é meu braço direito e esquerdo, é a minha vida. Adoro a minha profissão, adoro o que eu faço. Está faltando só eu me formar em arquitetura para completar o que eu quero para a minha vida toda. É tipo transformando a arquitetura num hobby? Ou era um vazio profissional? Não, era um vazio profissional. Eu sempre tive vontade de fazer arquitetura. Né? Não vai ser hobby, eu vou agregar as artes plásticas. Não vou ser arquiteto. e não vou abandonar artes plásticas, não vou. Eu vou juntar os dois. Maravilha. Porque isso facilita muito. Eu acho que todo arquiteto tem que ter a parte plástica, tem que ter conhecimento. Até porque a gente trabalha com a plástica. Careca, muito obrigado. Espero Obrigado o convite para a sua formatura. E depois a gente vê como é que vai ficar aí o quadro. Tá bom, Então obrigado. assim a gente termina o Premier de hoje. Para você uma boa noite e até sábado que vem. A trança toda vermelha, olho cego vagueia.